minhas referências. Nós sabemos, queridos, hoje em dia é tudo muito tecnológico, mas em tempos passados, quando a pessoa ela ia num lugar, não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha aplicativo de locomoção. Aí a pessoa ia, sei lá, a pessoa da Quinta Psílica da Serra tinha que ir lá para Itaquera. E ela dizia assim, mas como é o nome da avenida? E a pessoa falava, é avenida tal. Me dá um ponto de referência. E a pessoa é perto de um supermercado, é perto de uma escola. E a pessoa ela ia. Quando ela chegava na avenida do endereço que era passado, ela ia procurando o quê? O ponto de referência. Ela ia olhando assim, não, o ponto de referência é esse, dobra, passou o posto, dobra para a direita. Nós, diante do nosso Deus, nós também precisamos de ter referências. Amém? E a palavra hoje ela é essa. Diga com autoridade aí, ó, minhas referências. Mais uma vez, minhas referências. Vamos distribuir isso aqui para ver se você está falando mesmo. Os irmãos aqui do meio, só vocês, digam aí. Os irmãos aqui da minha esquerda. Eu vou ajudar vocês aqui, hein? Amém? Essa é a palavra de Deus hoje. Vamos ler Êxodo 15, versículo 3. Diz assim a palavra do nosso Deus, a palavra do Senhor. Estou com a Bíblia Sagrada, na sua versão NVI, nova versão internacional. Vamos ler. Está escrito assim, ó, de um jeito ou de outro, numa tradução ou de outra, você tem que dar glória a Deus por o que está escrito assim, ó. O Senhor é guerreiro, o Senhor, o seu nome é Senhor. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Amém? Você pode dizer isso comigo? O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Mais uma vez, o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Você acredita nisso? Então deixa eu fazer uma oração por sua vida. Feche os teus olhos por alguns instantes e deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra vai ser anunciada e pregada nesta noite. Use a minha vida como pregador, como mensageiro, meu Deus, que em cada casa, que em cada lar, que em cada chácara, que em cada sítio, que em cada apartamento, o Senhor venha entrar, meu Deus, e fazer uma obra poderosa nesta noite de domingo, no nome de Jesus. Use a minha vida, meu Deus, deste mensageiro do teu evangelho, e que a tua palavra ela vá, Senhor, e produza o resultado pelo qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. E você, quem crê, diz amém, desocupa a tua mão e dê a sua melhor salva de palmas para Jesus. Pai, fala conosco, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Jesus, e que a tua palavra vá, Senhor, entre onde o homem não pode entrar, e produz o resultado pelo qual ela é enviada. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sente-se, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Você que está aqui na igreja, quem tem espírito para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E os que nos acompanham pela internet também, quem tem espírito para ouvir, ouça o que o Espírito ele diz às igrejas. O nosso Deus, ele tem falado conosco nesses últimos 15 dias, e ele tem sido repetitivo nisso, porque ele nos propôs uma aliança. E eu dizia hoje pelo culto da manhã, e vou dizer o mesmo exemplo agora, para que isso fique registrado na sua mente e entre no seu coração. O nosso Deus, ele é poderoso, amém? O nosso Deus, ele é onisciente, amém? Ele tem capacidade, ele tem capacidade de saber o que o irmão Danda está pensando, o que o irmão Bruno está pensando agora, da mesma maneira. De repente, se todo mundo começasse a conversar comigo aqui, querer falar ao mesmo tempo, eu teria muita dificuldade de entender o que você gostaria de dizer. Mas o nosso Deus, ele é tão poderoso, que no momento em que nós falamos ao mesmo tempo com ele, ele sabe o que cada um de nós está pensando e o porquê de cada palavra que nós estamos falando. Amém? É uma virtude do nosso Deus, uma característica do nosso Deus. E nós não temos essa mesma característica. Mas o nosso Deus poderoso como ele é, onisciente, onipresente, ele não necessita do ser humano para absolutamente nada. O nosso Deus, ele, quando nós olhamos o Órion, nós olhamos as constelações. Quando você olha assim para o céu, meu irmão, a ciência diz que cada estrela que está brilhando no céu, ela ilumina outras galáxias.
Então nós contemplamos uma galáxia que tem uma estrela brilhando, e por trás dessa estrela tem outras 100 milhões de estrelas brilhando junto. Veja o poder do nosso Deus. Veja a grandeza do nosso Deus. E mesmo sendo tão grande e tão poderoso, Ele propõe alianças para nós. E eu quero te ensinar hoje, no nome de Jesus. O Senhor tem que ser a minha referência e a sua referência também. Amém? Ele precisa ser. Mas nós temos que ter esta sabedoria de nos colocarmos nos nossos lugares quando o assunto é Deus. Ele não precisa do homem, mas nós precisamos muito de Deus. O que eu quero dizer para a igreja é que Deus não precisa das minhas alianças. Deus, Ele não precisa de meus propósitos. Ele não precisa disso. Quem precisa sou eu. Diga comigo assim: as minhas alianças, os meus propósitos não mudam quem Deus é, mas Ele muda quem eu sou. Quando você firma um propósito com Deus, irmão, você pode ter certeza que quando eu firmo um propósito com Deus, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Eu não vou mover Deus ou quem Ele é porque eu firmei um propósito com Ele. Mas o propósito, quando eu firmo um propósito com Deus, sabe o que Deus Ele faz? Ele me move. Ele move você. Diga: propósitos movem um homem. E Deus, sendo a nossa referência, Ele vai propor uma aliança. E aqui no livro do Êxodo 15, a nação de Israel, eles haviam acabado de atravessar o Mar Vermelho, que eu gostaria muito de ter contemplado esse milagre. Já pensou, você está diante do povo de Israel, Faraó com seus cavaleiros vindo atrás, e de repente o Moisés toca com o cajado a água, o Mar Vermelho começa a abrir, o vento começa a soprar e o caminho começa a secar, e o povo começa a passar pelo mar a seco e vai chegar lá do outro lado. E quando eles atravessam aquele mar, eles vão reconhecer a grandeza de Deus. E Moisés, cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai fazer uma canção para Deus. Eu não sei a melodia desta canção, mas eu sei que a letra desta canção me diz que o Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Eu não sei o arranjo que Moisés cantou, eu não sei a melodia, mas glória a Deus que a letra chegou até nós. Diga: o Senhor é varão de guerra. Foi o que Moisés disse. Foi o que Moisés declarou. Depois que eles celebram, que Moisés canta este cântico para o nosso Deus, eles vão começar a vislumbrar um deserto enorme, um deserto gigantesco, que era o deserto de Sitim. E quando eles vão adentrando esse deserto, eles vão avançando pelo deserto, eles vão perdendo a referência que eles não deveriam ter perdido nunca. E assim é que as lutas fazem conosco. Quando nós estamos nos nossos dias difíceis, a impressão que temos é que não tem em quem nós nos espelharmos. Mas eu vou te falar algo. Quando você firma uma aliança com Deus, quando você firma um propósito com Deus, o Senhor sempre vai se encarregar de colocar referências para a sua vida. Amém? Quer seja o seu pai, quer seja a sua mãe, quer seja a sua esposa, quer seja o seu marido, quer seja o seu filho, quer seja a sua filha, quer seja o seu primo, não importa quem seja. Deus, Ele sempre vai fazer questão de colocar referências nas nossas vidas. Amém? Moisés, você conhece, não preciso ficar fazendo muita apresentação sobre ele. Um dos maiores líderes que se levantou, não nos tempos de Israel lá, no ano de 1500 a.C., um dos maiores líderes que existiu no planeta, Moisés. Você acha que dá trabalho você cuidar da sua casa? Você acha que dá trabalho você ser encarregado de 2, de 3, de 5, de 10 pessoas? Você acha que dá trabalho você ser responsável por um grupo de pessoas? Imagine Moisés, que era responsável por mais de 2 milhões de pessoas. E você sabe que tem crentes e crentes, né? Quando o crente é para ser bênção, é bênção. Mas quando ele é para ser bênção, é bênção também, é ou não é? E Moisés, ele vai dizer para o povo: olha, eu suporto o que eu suporto porque eu tenho minha referência. Eu vou apresentar a minha referência para vocês. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Então todas as vezes que o inimigo querer amassar você, porque todo dia o inimigo vai querer amassar você, você vem dizer: não, eu não perdi minha referência é o Senhor, Jeová, varão de guerra, Ele é a minha referência. Amém ou não?
O povo, ele saiu do deserto, o povo saiu do Egito, adentrou no deserto felizes, louvando e cantando, é isso aí mesmo, Moisés. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Passou um mês, passou 2 meses. Chega o 3º mês, eles estão caminhando no meio do deserto e o Senhor vai guiá-los até o Monte Sinai. Você sabe por que Deus levou a nação de Israel até o Monte Sinai? Diga por quê. Para propor uma aliança para eles. Disse isso na quarta, falei isso na sexta, vou repetir hoje para vocês. O período da sua vida no qual você foi mais abençoado não foi o período que você estava à toa diante de Deus. O período que você mais foi abençoado por Deus foi o período que você firmou uma aliança com o Senhor. Faça essa reflexão você. Faça, o tempo vai passando, eu disse isso desde o domingo passado. De que nós devemos, domingo passado, não, se não me falha a minha memória, Espírito Santo me auxilia. Domingo passado o Senhor falava assim, não perca o seu interesse. Quem lembra? O Senhor falou domingo passado sobre isso. 3 meses, Deus vai levar o povo até o Monte Sinai. O Monte Sinai é lugar de aliança. Diga Sinai, o lugar de aliança entre Deus e o homem. Ali não era um lugar de aliança entre o homem e Deus, era um lugar de aliança entre Deus, igual a igreja. A igreja também é um lugar de aliança entre Deus e os homens. Amém ou não? E o povo vai chegar lá ao Monte Sinai. Eu quero ler com vocês, capítulo 19 aí do Êxodo. Olha o que vai acontecer, versículo 1. No dia em que se completaram, quanto tempo? 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu para o monte para encontrar-se com Deus, aleluia. E o Senhor o chamou do monte. Essa expressão a gente diz assim, ó. Eu preciso subir a montanha, Senhor. Eu preciso entrar na nuvem de glória de Deus. Que seja uma noite de você entrar na nuvem de glória do Senhor. Que seja uma noite de nós adentrarmos esta nuvem, amém? Moisés sentiu essa necessidade. O povo faz ali o seu acampamento diante do Monte Sinai. E só para você não esquecer, o Sinai era um lugar de aliança com Deus. E o Senhor vai chamar Moisés. Moisés vai subir no Monte Sinai. E à medida que Moisés ele vai subindo o monte, o Senhor vai envolver Moisés na glória dele. Tem pessoas que elas não se esforçam nem um pouco para adentrar na glória de Deus, e Deus quer e a pessoa quer ser envolvida pela glória de Deus. Você sabia que o Senhor está aqui neste lugar? O adentrar na glória de Deus compete a minha pessoa querer fazer. Compete a sua pessoa em querer fazer. Eu vou lhe dar exemplos. Daqui a pouco vai chegar o momento de oração. E o Senhor falou conosco no começo do culto que nós temos oportunidades todo o tempo. E você pode orar sim, ó. Está repreendido, já vou te adiantar, está repreendido no nome de Jesus. Ai, Deus. Ai, Deus. É, Deus. Ou você pode deixar uma lágrima diante de Deus e dizer, meu Deus, o Senhor é varão de guerra, Senhor. Eu estou passando cada prova, cada luta, mas eu estou aqui para firmar uma aliança com o Senhor. Deus, eu estou na luta, eu estou na prova, mas na verdade eu estou aqui para receber a aliança que o Senhor tem para a minha vida. Você sabe por que muitos crentes eles andam mal das pernas? Porque eles apresentam um monte de alianças que Deus não quer firmar com eles. E eles não querem aceitar a aliança que Deus tem para a vida deles. Então hoje o Senhor te trouxe aqui, não para que eu e você viéssemos tão somente apresentar a aliança para Deus, mas para que nós também venhamos receber a aliança que Ele tem para nós. Amém? Moisés ele vai subindo ao monte, olha o que diz a palavra de Deus. Versículo de número 3. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Glória a Deus por isso. Eu me recordo que antes de me converter a Deus, eu passava ali por Santo Amaro.
E só Jesus, para ter misericórdia, sabia o jeito que eu passava por lá. Mas quando eu passava de frente à igreja, o Espírito Santo de Deus me chamava, irmão Cleberson. Eu quero propor uma aliança para você. E eu ficava olhando, irmãos, eu ficava, sabe, abobalhado. Porque havia a glória de Deus dentro daquela igreja. Eu ficava olhando, eu ficava vendo aquela multidão de pessoas cantando para Deus, eu do lado de fora, lá na calçada, ou dentro de um ônibus, quantas vezes? E de olhar, de ficar observando, de ficar pensando, e o Senhor me atraindo, o Senhor, venha, venha, e eu não queria aquela aliança para a minha vida, e eu ia embora. O resultado, a minha história não mudava. Mas no dia em que eu me dirigi até a casa do meu Deus, assim como Moisés levou o povo pelo Espírito do Senhor até o Monte Sinai, e o Sinai é lugar de... O Senhor te trouxe à igreja, porque a igreja também é um lugar. Aceite a aliança que o Senhor tem para a sua vida. Você que está ouvindo, você que vai ouvir essa palavra na sua casa, aceite a aliança que Deus ele tem para a sua vida. Deus vai dizer para Moisés, Moisés, foi eu que trouxe vocês para junto de mim. Eu coloquei vocês como asas de águia. Sabe por que o Senhor ele aplica essa terminologia aqui de asas, voar como asas de águia? Olha, eu fiz vocês voarem alto, eu fiz vocês irem por lugares altos para trazer vocês juntos de mim. Porque para o mundo o bandido vai morrer bandido, mas para o evangelho o bandido se converte e vira homem de Deus. Para o mundo uma prostituta, uma moça que deita com um homem hoje, que deita com 3, com 5 na mesma noite, para o mundo ela vai virar uma prostituta, mas para o Senhor vira pregadora do evangelho, porque Ele faz a obra. Deus traz para junto dele. Para o mundo o drogado vai ser sempre um nóia, vai ser sempre um cracudo. Mas aí o Senhor, ele com asas de águia, ele pega um homem e traz para junto dele. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas estão dizendo todo o tempo, eu estou fraco, eu estou sem fé, eu estou cansado, eu estou isso, eu não aguento, eu estou sem força para orar, eu estou sem força para clamar, eu estou sem força para estar diante de Deus, eu estou sem força. E aí eu leio esse versículo aqui de Êxodo 19. O Senhor lá no monte falando com Moisés, no Monte Sinai é lugar de... E Deus falando assim, Moisés, fala para o povo, para os filhos de Jacó, fala para os filhos de Israel. Deus está dizendo assim, você vai falar para essa geração agora, e você vai falar para gerações futuras, que foi eu que os trouxe para junto de mim. O diabo pode tentar fazer o que quiser para te levar para longe de Deus, mas o Senhor ele fala para você hoje, eu te trouxe para junto de mim. O Senhor te trouxe para junto dele, amém ou não? Deus disse para Moisés dizer isso para o povo. Mas antes de Moisés descer do Sinai, Deus vai propor uma aliança. E Deus vai dizer assim, olha que coisa linda. Isso aqui é uma poesia para os nossos ouvidos, o que eu vou ler para vocês. Você crê que o Senhor te trouxe para perto dele? Amém. Pastor, mas eu estou na luta. Deus usa a bênção. Ele usa o que for para nos trazer para perto dele. Isso você pode ter certeza, que quando Deus ele quer trazer alguém para perto dele, ele amassa, ele beija ou ele abraça, porque ele sabe como tratar com cada um de nós. Quem compreende isso, diga assim seja. Olha o que o Senhor disse a Moisés, versículo de número 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Vamos melhorar isso? Vou ler de novo, hein? Você vai ter uma segunda oportunidade de dar glória a Deus para o Senhor. Vocês serão o meu tesouro pessoal. Quem está dizendo isso? É Rapunzel? É o encantado lá da Rapunzel? Quem que está dizendo isso? Eu vou declarar do altar, você declara aí do seu lugar, que eu sou um tesouro do Senhor. Amém? Vamos lá? Eu sou um tesouro do Senhor. Você é um tesouro particular de Deus. Em Israel, o pessoal já está trabalhando para a reconstrução do 3º templo em Israel. E eles estão fazendo uma réplica, eles estão fazendo a réplica de tudo que você puder imaginar. E em Israel há uma praça onde tem uma menorá, que é aquele candelabro de 7 pontas. Quem já viu uma fotografia de um? Levante a mão. Esta menorá, que ali representa os 7 Espíritos do Senhor,
Eles têm uma menorá de ouro maciço numa praça pública, cercada numa redoma de vidro. Um tesouro, vale milhões. Está lá. E ninguém mexe. E se fosse aqui no Brasil, na Praça da Sé? Estou fazendo uma comparação para você entender que eu vou chegar em você agora. Você vale mais para Deus do que aquela menorá de ouro puro que está lá em Israel. Pode aplaudir mesmo ao Senhor. Você vale mais. Muito mais. Muito mais. Quando o Senhor ele diz isso para nós, Ele quer dizer assim: se os homens se preocupam em proteger, em guardar aquilo que eles acham que são preciosos. Olha o que Deus está falando para você nessa noite, querido. De que você é um tesouro pessoal de Deus. De que Ele vai guardar você, de que Ele vai cuidar de você. De que quando o inimigo querer vir te roubar, quando o inimigo querer te roubar das mãos do Senhor, meu irmão, não pensa que o inimigo vai conseguir facilmente nos tirar de Deus, porque eu declaro por mim aqui, e que você declare por você: eu sou um tesouro pessoal do Senhor. Aí as pessoas acham que o inimigo tem o poder de colocar as patas sujas dele na sua vida e te tirar de Deus. Não é assim não, meu irmão. Não é assim. O diabo não consegue nos roubar das mãos do nosso Deus. A primeira aliança que Deus está propondo para Israel é essa: vocês são um tesouro pessoal para mim. Então se olha assim, querido. Pare de se enxergar como um trapo. Pare de se enxergar como um lixo. Pare de se enxergar como nada. Pare de olhar: nossa, a minha vida está um lixo, a minha vida está um nada, a minha vida está só Deus para ter misericórdia. Ele está usando a minha boca para falar para você hoje de que você não é um lixo, de que você não é um trapo, de que você é um tesouro. Eu sei, irmãos, e tem dias que são mais difíceis que outros. Eu sei que tem momentos das nossas vidas, fases das nossas vidas. Tem dia que você vai olhar no espelho e você vai se achar um homem mais lindo do mundo, a mulher mais linda do mundo. E diante daquele mesmo espelho vai ter dias que você vai se achar a pessoa mais feia, que você vai se achar a pessoa mais para baixo do mundo. Só que o Senhor hoje Ele está dizendo para você, de que Ele quer propor. Se o Sinai para Israel era um lugar de aliança entre Deus e os homens, a igreja hoje é um lugar de aliança entre Ele e você. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Depois que o Senhor fala o primeiro pacto da aliança é esse: vocês são um tesouro para mim, nunca se esqueçam disso para o Senhor, amém? Deus vai dizer aqui para Moisés, versículo de número 5. Agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Repetem comigo assim: disse o Senhor, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino do quê? Deus, Ele olha para você como um homem de Deus. Deus, Ele olha para você como uma mulher de Deus. Deus, Ele vai dizer para Moisés: Moisés está lá no Monte Sinai, falando com Deus, no meio do manto, no meio da glória, meu irmão. E ali o Senhor falando com Moisés: Moisés, olha, a aliança é essa. Diga para eles que eles são meu tesouro particular na terra. E diga para eles também que, embora toda a terra seja minha, eles serão para mim um reino de sacerdotes. As pessoas precisam te respeitar como um servo de Deus. As pessoas precisam te respeitar como uma serva de Deus. A minha família, a sua grande maioria já não é mais viva. Então a minha convivência maior é sempre, ganhei uma família, na verdade, que é a família da minha esposa. E o convívio. E ainda tem pessoas lá que não servem a Deus. Tem muitos que ainda não servem a Deus, mas vão servir no nome de Jesus. Como na sua casa também, aqueles que ainda não servem, venham servir o Senhor Jesus. Em quantas vezes, queridos, no meio lá de alguma confraternização que fosse, sentado, e as pessoas lá falando, e o mundo, a gente sabe que o mundo é terrível. E as pessoas, elas quererem xingar, e as pessoas quererem falar até um palavrão.
E estando próximo lá, não por ser pastor, quantas vezes não foi uma, nem duas, nem três, mas diversas vezes, de uma pessoa querer falar algum palavrão. Sabe por quê? Não é porque eu sou pastor. Porque aquelas pessoas, elas vão me respeitar como um sacerdote de Deus. Não pense você que o sacerdote é o pastor. Eu, na posição de pastor, sou um sacerdote, lógico. Mas o Senhor está falando que vocês é uma nação de sacerdotes. Aí a pessoa fica falando um monte de coisa. Eu sei que sozinho você não vai mudar o mundo. Você não vai mudar o mundo só. Mas você consegue impor respeito, querido. A pessoa o tempo todo ficar falando bobeira, pornografia o tempo todo no teu ouvido. Não, você pode chegar e falar assim, ó, meu filho, não é por nada não. Mas evite de fazer esses comentários perto de mim, porque eu não gosto. A pessoa ela vai respeitar você, meu irmão. E sabe por quê? Não, pastor, eles vão me odiar. Não vão, porque o Senhor está dizendo aqui, ó, embora toda a terra seja minha, eu levantei vocês como uma nação de sacerdotes. Eu vou dizer isso aqui com a alma doendo, mas eu vou dizer. Nós vemos vídeos na internet de pessoas falando palavrão. Em cima do altar de Deus. Embora toda a terra seja minha, eu levantei vocês como uma nação de sacerdotes. Se imponha. Pastor, eu não vou, eu não consigo. Se imponha, não sou eu que estou dizendo para você. É Deus falando para você. Eu só sou instrumento falando para você. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com as coisas que você fala. Você é um sacerdote para Deus. Amém? Moisés ainda vai ouvir da boca de Deus assim. Vocês são um tesouro particular para mim. Vocês, embora toda a terra seja minha, vocês são uma nação de sacerdotes e mais, Moisés. Vamos ler aqui juntos aí vocês. Versículo de número 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um povo separado. Amém? Moisés, ele vai ouvir isso. E ele vai descer o Sinai para poder falar com o povo, porque o Sinai era um lugar de aliança. Diga, a igreja também é um lugar de aliança com Deus. Todas as vezes que você firmou uma aliança com Deus dentro da casa de Deus, Deus mudou sua história. Todas as vezes que você firmou uma aliança com o Senhor, Deus mudou os seus passos, o rumo da tua vida. Então por que nós paramos de firmar aliança com Deus? Por que nós vamos deixando de firmar essas alianças com o Senhor? Moisés, ele vai descer do monte com o coração queimando e dizendo assim, ó, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, ele vai descer. E ele vai descer no acampamento, ele vai chegar no acampamento dizendo, eu tenho uma mensagem para vocês e o povo. Versículo 7. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo, ele lhes expôs tudo que o Senhor havia mandado, que ele falasse, tudo que você ouviu até agora, amém? Versículo 8, o que está escrito aí, povo de Deus? O povo todo respondeu, ninguém acordou do que Deus havia dito. Quando está todo mundo na mesma unção, querido, Deus não tem trabalho não, sabia? Quando está todo mundo no mesmo propósito, Deus não tem dificuldade. Moisés falou, olha, Deus está dizendo que Ele quer uma aliança, que vocês são um tesouro, amém, Moisés. De que vocês são sacerdotes, amém. De que vocês são um povo separado, amém, Moisés. Nós queremos esta aliança. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta assim, ó. Moisés, povo de Deus, olha, vocês são tesouro. Você crê que vocês são um tesouro do Senhor? Vocês acreditam que vocês são um tesouro do Senhor? Vocês acreditam que vocês são um tesouro do Senhor? Vocês acreditam que toda a terra pertence a Deus? Então pare de atribuir algumas coisas ao diabo.
Porque céus e terra, toda a sua plenitude pertencem ao nosso Senhor, porque Ele é o Criador de tudo. Moisés vai falar igual eu estou falando assim, ó, Deus quer uma aliança com você. Você quer uma aliança com Deus? O povo unânime disse, nós queremos. Aí vai Moisés. O Senhor, eu falei com o povo, e todos unânime, Deus, concordaram. Eles querem uma aliança com o Senhor. Deus, então tá bom, vou conduzir esse povo no meio do deserto. Eu vou conduzir o povo. 3 meses aqui, viu, irmãos? 3 meses. O tempo foi passando. E você conhece a história. Quando o maná choveu pela primeira vez dos céus, o povo falou, o que é isto? Bênção demais, hein? Mas quando o maná choveu no 10º ano sobre a vida deles, o que é isso? No primeiro dia, que é isso? Que bênção! Depois do 10º ano, o que é isso que Deus está dando para nós? Não mereço isso. Quem consegue compreender, diga glória a Deus. O povo foi fracassando, fraquejando. Eles foram fracassando e fracassando e fracassando. Josué, capítulo de número 11, abre a sua Bíblia Sagrada lá. Mas há nessa história um servo de Deus chamado Josué, que ele entendeu, irmãos, que o Senhor tem aliança com Deus. E ele entendeu que o segredo é ter propósito com Deus. Amém? Josué, capítulo de número 11. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 15. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. A mensagem de hoje é minhas referências. Moisés, ele não só se tornou uma referência para aquele povo hebreu, mas Moisés, ele é uma referência de liderança na história do mundo. Amém? Josué olhou para Moisés e tinha Moisés como referência. Moisés vai compartilhar a aliança do Senhor, vai falar, Josué, se você fizer assim, nos dias que você estiver para baixo, Josué, lembre-se que você é um tesouro pessoal do Senhor. No dia, Josué, que você achar que o inimigo vai te tomar das mãos de Deus, lembre-se, se os homens têm capacidade de fazer cofres para guardarem joias preciosas dentro desses cofres, para que ninguém entre lá e roube, o Senhor, ele é mais poderoso e mais seguro que qualquer cofre do planeta. E o inimigo não vai nunca conseguir te roubar do Senhor. Ó Josué, quando o inimigo ele tentar dividir espaço com você, lembre-se que embora toda a terra seja do Senhor, você é um sacerdote de Deus, Josué. Sacerdote ora. Só no domingo? Todos os dias. Sacerdote serve a Deus só no Natal? Todos os dias. Ô Josué, quando você estiver assim, é assim que o Senhor quer que você se posicione, porque você faz parte de um povo separado. E eu leio Josué 11, e eu vou concluir a mensagem aqui. Capítulo 11 de Josué, o cenário era este. Eles estavam conquistando a terra prometida, a terra de Canaã. E Josué, cheio do poder de Deus, vai receber uma ordem do Senhor para poder conquistar a parte norte de Canaã. Conquistar uma parte que era nobre, uma parte que era excelente. Só que aquilo, querido, por que acontece guerras no mundo? Por interesses políticos. Por disputa de territórios. Sempre foi assim. A história nos ensina isso. Quem compreende, diga assim seja. Quando Josué e o povo do Senhor está marchando em direção a Canaã, eles vão sair sempre de Gilgal. Pregávamos isso na quarta-feira. E eles vão sair agora para o lado norte, que era um lado bom, que era um ponto estratégico da cidade de Canaã, na qual o Senhor já havia declarado para Josué, eu vou entregar nas mãos de vocês tudo aí. Mas com uma condição. Diga qual? Andem na minha aliança.
Josué ele vai começar a lutar na parte norte de Canaã, só que o problema era o seguinte, que era um lugar bom e coisas boas, todo mundo. Imagine se no Extra, sei lá, o Extra tá bom da Serra. Smart TV 60 polegadas, LG R$1.000. Quem chegar primeiro leva. Acha que vai ter 10 pessoas lá? Coisa boa? Todo mundo vai querer. A parte norte de Canaã era um lugar estratégico e muito bom. Estava ocupado pelo inimigo. Estava ocupado por quem? Quantas coisas que você acha, provavelmente são realmente boas, mas o território está ocupado, que o Senhor quer entregar para você, e Ele vai entregar para você. Mas Ele quer uma condição sobre isso, aliança com Ele. O capítulo de Josué vai lutar 5 anos para conquistar a parte norte de Canaã. Quantos anos? Você acha que não teve dia de Josué se sentir para baixo? Você acha que ele era super-homem? Você acha que não teve dias de chegar no ouvido de Josué assim, Josué, você não está com nada? Você acha que não tinha dias de chegar no ouvido de Josué e Josué, Moisés era muito melhor do que o Senhor? Esses dias do diabo querer roubá-lo do Senhor, Josué falar, eu sou um tesouro particular de Deus. 5 anos lutando, 5 anos pelejando, até o Senhor dar a vitória para eles. Sabe por que Moisés falava com Josué com um grande gosto? Porque Josué queria ouvir o que Moisés tinha a dizer a ele. Deus é da mesma maneira, igreja. Você vai falar com Deus. Você vai orar. Você vai falar com Jesus. Você vai dizer, Deus, eu preciso firmar uma aliança. E aí vem uma lição importante para você, para nós invocarmos a Deus. Deus não firma nenhuma aliança por necessidades. Deus, Ele firma alianças por propósitos. Amém ou não? Repete assim comigo, Deus não firma alianças por necessidades. Ele firma aliança com propósito. Deus falou para Josué, vai conquistar a parte norte de Canaã, Josué. 5 anos lutando, irmão. 5 anos pelejando. 5 anos disputando o território palmo a palmo com o inimigo. Nós não fazemos isso todo dia, irmão. Disputando território contra o inimigo, disputando território contra o inimigo. Mas tem boas notícias para você. Amém ou não? Está chegando o tempo na tua vida de você marcar território. Escuta o que o Senhor está falando para você. Está chegando, não é o ano que vem, não é em 2022, não. Está chegando o tempo de você marcar território. Você está disputando território com o inimigo. Só que eu já vou te adiantar, meu irmão, o Senhor, Êxodo 15:3, nós lemos hoje aqui na igreja, o meu Senhor, Ele é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Então essa mesma fé que estava sobre a vida de Josué esteja na sua vida hoje. Quem recebe, diga glória a Deus. Receba essa bênção do Senhor hoje. Eu não vou ler o capítulo 11 aqui de Josué. O Senhor me fez percorrer toda a palavra hoje para nós pararmos no capítulo 11. Leia na tua casa. E tudo que o Senhor ministrou hoje aqui, se você ler o capítulo 11 de Josué, você vai entender todo o capítulo 11 de Josué. Amém? Vai se colocando de pé no teu lugar. O povo vai dizer lá, eu li com vocês, Êxodo 19, 3 meses longe do Egito, o fogo descendo. Não, nós vamos fazer tudo que Deus falar, nós faremos. Passou um ano, o povo não quis mais ouvir Deus. Querido, eu pastoreio já há muitos anos a casa de Deus, muitos anos. E não tem um único dia que eu não queira ouvir o que Deus tenha para falar comigo. Não tem um dia que eu não deseje ouvir a voz de Deus. Tem horas que Deus ele vai propor alianças que aos homens vão parecer loucura, mas para Ele não é loucura. Tem momentos das nossas vidas que Deus ele só nos lembrará da aliança que Ele propôs lá no Sinai para Moisés. A aliança foi essa, ó.
Vocês são um tesouro para mim, vocês são sacerdotes, uma nação, vocês é uma nação separada. Esta foi a aliança que Deus propôs. Capítulo 19 do Êxodo. Aí vem o capítulo 20, os 10 mandamentos. Aliança. Aí já no capítulo 20, irmãos, depois de uns 40 dias, dos 3 meses, 5 meses depois que eles saíram do Egito, o povo já vai dizer assim: ô Moisés, Deus não fale com a gente não, Deus fala com você primeiro, depois o que você falar a gente faz. A gente não quer ouvir Deus falando diretamente conosco não. Por quê? Sejam sinceros, é fácil ouvir a voz de Deus? Não é. Para ouvir a voz de Deus, nós primeiramente temos que nos entregar para Ele. Para ouvir a voz de Deus, Ele vai falar, Ele vai pegar um camarada bem nervoso, irmão. As pessoas falam, pastor, tem uma paciência. Sabe por quê? Já disse isso aqui em uma mensagem há algum tempo. Antes de me converter a Deus, irmão, se ficasse na minha frente assim, eu pegava igual meu irmão. Você não! Eu dava, tinha na mão, um pro outro. Lá em casa era todo mundo muito estourado. Foram morrendo, tudo doente. AVC, ataque do coração, o pessoal morrendo. Quando eu me converti, o pastor pregava dizendo assim, você tem que ser igual a Jesus. Eu disse assim, Jesus não ataca caneca nos outros. Jesus, não. E sabe aquelas palavras que entram no teu coração quando o pastor prega? Igual a flecha. Pá! Não, Jesus não faz isso, não. E aí, todas as minhas orações eu falava, Deus, se eu não mudar, eu vou morrer 20 anos, Deus. Passava tanta raiva, tanto nervoso, irmão, que chegava a tremer, boca secar, tontura. Parecia que tudo ia apagar. Eu dizia, Jesus, eu quero ter a humildade de Jesus na minha vida. Eu quero ter a mansidão de Jesus na minha vida. A palavra de Deus diz sobre Moisés que não havia homem mais manso do que Moisés em toda a terra. E ele não entrou na terra prometida porque ele perdeu a paciência com o povo. E eu pedia para Jesus. Você acha que era fácil? Aí você pede, aí no outro dia acontece coisas que te prova. Estão entendendo ou não? Jesus, eu pedi ontem para o Senhor que eu quero ser humilde igual ao Senhor, eu quero ter a mansidão do Senhor. Aí no outro dia, meu irmão, acontece coisas que é para você pôr o mundo abaixo, quebrar tudo. É nessa hora que Deus propõe aliança para você. Ele fala, comigo vai ser assim, se você aceitar eu mudo você. Tem pessoas que acham que mudar de lugar resolve o problema, querido. O que resolve o nosso problema é nós nos moldarmos ao que o Senhor quer. Você vai falar com Deus agora. Josué, ele entendeu tudo isso que o Senhor pregou hoje para você. Josué, ele entendeu isso. Ele foi para Canaã. 5 anos. Uma das cidades que estão aqui, isso só para informar vocês e orar por vocês. Uma das cidades que vai falar aqui, ó, Hazor. Essa cidade tinha cerca de 40 mil habitantes. Josué vai cair para dentro dela e vai vencer. Levou 5 anos. Mas que ele venceu, ele venceu. Vamos orar, igreja. Eu quero fazer esse pedido para você. O Senhor falou no término da mensagem aqui que é o tempo de se marcar territórios. E é o que você vai fazer. Amém? Feche os teus olhos.